De Campinas, André Berenguel. E agora nós vamos conversar com a vereadora que pela segunda eleição consecutiva foi a mais votada da eleição para a Câmara de Campinas. 14.356 votos. Mariana Conte, do PSOL, já está com a gente na linha. Vereadora, em primeiro lugar, parabéns pela votação. Boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, boa tarde, Marco. Obrigada aí pelas felicitações. Foi uma votação expressiva e eu entendo que é um orgulho e uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? Exato. E como é que... Vou chamá-la de você, porque você é mais jovem que eu, ok? Fique à vontade. Como é que você recebeu essa votação, né? Já era esperado dentro da campanha? Foi algo que surpreendeu? Porque ser o mais votado 2 vezes consecutivas não é algo assim tão comum, né? Sim. A gente já estava sentindo na rua o apoio, né, entusiasmado das pessoas, mas é sempre uma surpresa, né? A gente foi uma surpresa grande, mas também foi fruto do trabalho, fruto de uma campanha muito coletiva. A campanha desse ano foi uma campanha muito linda, feita com base na militância, e reflete também uma posição que eu entendo que é necessário nesse momento que nós vivemos tão dramático da história, seja na nossa cidade, no Brasil e no mundo, que é a questão da combatividade, né? O meu mandato sempre foi um mandato combativo, né? E entendo que o tanto de pessoas que depositaram seu voto, depositaram sua confiança, porque tem acompanhado o nosso trabalho e tem visto a necessidade de que a gente possa ter, mais uma vez, um mandato combativo, feminista, que trouxe, nos últimos tempos eu tenho trazido como central aí a pauta da questão ambiental, da questão climática, né? Nós estamos vendo uma crise climática que eu acho que o mundo político em geral não está dando a devida importância disso e para consequência na vida das pessoas, né? Então isso tudo reverberou e foi aí expresso nessa votação. Vereadora, boa tarde, Tayla falando, parabéns também pela votação aí expressiva e queria te perguntar se isso surpreende também, porque a gente tem na proporção aí de cadeiras da nova composição, né, da Câmara, 6 cadeiras da esquerda e 27 que se dividem entre os partidos de direita, ou seja, mesmo com minoria aí da esquerda na Câmara Municipal para a nova legislatura, você do PSOL teve a maioria dos votos. Como que você analisa esses números, né? É uma contradição? Ao que você atribui esses números? A esquerda, a gente cresceu uma cadeira, né? A oposição de esquerda era 6, agora nós somos em 7, né? E eu acho que, na verdade, isso reflete a polarização que está colocada na sociedade, né? Infelizmente, nós sabemos que a extrema-direita é uma força presente no Brasil e no mundo, que tem um financiamento internacional, que tem uma agenda regressiva, autoritária, neoliberal extrema, né, de ataque a todos os direitos sociais, negacionista, né, o mesmo negacionismo que nos colocou num buraco na pandemia, agora é o negacionismo climático, que tem sido a expressão da vez, né, minimizar o problema da questão ambiental e insistir no processo de devastação, o que é uma estupidez frente a esse cenário que nós estamos vivendo grave, que a ciência está nos apontando. Então, infelizmente, o prefeito Dario Saad escolheu esse lado, escolheu o lado do bolsonarismo, negacionista, de extrema-direita, e nós sabemos que muitos partidos no Brasil são extremamente pragmáticos, né? Eles são pragmáticos no sentido de que eles estão sempre do lado que está com força, né? Então, a gente tem a expressão disso na Câmara, aqui com a maioria dos vereadores sendo base do prefeito e o prefeito aí reeleito no primeiro turno. Mas também isso, a existência de uma oposição de esquerda combativa, feminista, que vem batalhando contra a devastação ambiental, que vem defendendo os serviços públicos, que vem aí fazendo uma batalha contra essa extrema-direita,
é importante, né? E mostra que a resistência existe, que esperança, que é necessário a gente ter esperança, né? Mais do que nunca, eu entendo que nós estamos no momento que a gente precisa ter coragem de enfrentar os problemas, pegar os problemas nas unhas e precisa ter esperança. Então, eu entendo que essa aparente contradição não é bem a realidade, é a expressão da contradição que está na realidade, né? Não é uma contradição entre a representação e a realidade. Ela representa a contradição que está na própria realidade. Vereadora, quando a gente fala, né, de um mandato renovado mais 4 anos, né? A sua atuação, a atuação do PSOL, que tinha o Paulo Búfalo como colega de bancada, agora tem Fernanda Souto, né? Como que vai ser esse trabalho de oposição do seu partido, da sua bancada? Vota às vezes com o governo dependendo da pauta, vota sempre contra. O que você pode dizer para os seus eleitores e para toda a população de Campinas? Olha, primeiro eu quero dizer que meu companheiro Paulo Búfalo, ele é um parceiro, né? Foi um parceiro nessa legislatura e, infelizmente, né, nós não conseguimos mais uma cadeira do PSOL, então, infelizmente, o Paulo não vai estar mais aqui compondo a bancada. Fico feliz que a gente tenha Fernanda, mais uma mulher, né, então eu acho que também isso expressa a força das mulheres, né, porque, para mim, o feminismo é uma força que é imparável, né? Nada vai parar a força das mulheres, né? E nós estamos avançando, inclusive, numa compreensão que não basta ser mulher, é preciso ser mulher. As mulheres precisam expressar um programa de direitos das mulheres, né? Então, o feminismo, ele é expresso nas pessoas, mas é expresso no programa também, né? No que aquela parlamentar, enfim, defende. Então, eu acho que isso é bem importante. Nós aqui na Câmara, a gente tem uma postura que sempre votamos com projetos do governo que nós consideramos interessante, então isso não é uma questão de birra, né? Muitas vezes você tenta parecer como, eu vou fazer uma birra, não é, né? Nós aprovamos projetos do governo que nós achamos que é bom, que é interessante, mas também fazemos a batalha contra todos aqueles projetos que são projetos de retrocesso, projetos que atacam os servidores públicos, que atacam o serviço público, que terceirizam. A terceirização tem sido um problema na cidade, porque paga menos o trabalhador, presta um serviço de má qualidade, a saúde as pessoas estão vendo como a saúde está completamente, né, desmontada, faltam servidores, falta contratação. Nós batalhamos contra a legalização desses montes de empreendimento imobiliário feito a rodo na cidade, com alto custo econômico, aumenta o custo de vida, o aluguel está nas alturas. Campinas é uma das cidades mais caras para se viver, é a 4ª cidade mais cara para se viver do país, e ao mesmo tempo a devastação ambiental que está todo mundo sentindo na pele, né? Quem pega ônibus, quem está andando no sol, sente o quanto que a ausência da cobertura vegetal impacta na vida das pessoas e na saúde pública também, né? Então, nós temos aí uma oposição de projeto. Nós fazemos oposição de projeto. Nós não concordamos com o projeto que o prefeito Dário Saad vem implementando, que é basicamente o projeto da extrema-direita, o neoliberalismo extremo, né? Então, desmonte, corte, precarização e tudo mais, o benefício para os grandes monopólios, que são os grandes empreendimentos imobiliários, que foram aqueles que mais ganharam na cidade, e também nós seguiremos aí também lutando contra toda a pauta conservadora que, infelizmente, o prefeito Dário Saad resolveu abraçar, né? As pautas do bolsonarista, que culpabiliza população em situação de rua, pessoas que estão de dependência química, como se o grande problema da sociedade fossem os de baixo, né? Aqueles que já estão sendo excluídos e a quem já tem sido negado tudo. E aí a pauta do bolsonarismo é armamento, violência contra os de baixo. Isso é uma besteira, é uma política que já nos levou, durante o governo Bolsonaro, para um caos e infelizmente essa é o caminho, né? Mas nós vamos seguir fazendo essa disputa de projeto.
Vereadora, por fim, falando aí da nova composição da Câmara, né? A gente terá 5 mulheres, então, na Câmara Municipal a partir de 2025. Você é uma delas, a mais votada também delas. É a maior presença aí feminina já na Câmara, mas mesmo assim existe ainda uma desigualdade de gênero, né? São 5 mulheres e 28 homens eleitos na Câmara. Como que você avalia também essa composição com o aumento da participação feminina, mas ainda em minoria? Na verdade, assim, esse é o recorde, né? No meu primeiro mandato, eu era a única mulher em 33 vereadores, depois nós fomos 4 mulheres e agora somos 5 mulheres. Isso mostra também que, ainda que esteja, né, uma desigualdade de gênero presente, porque ainda a presença feminina não reflete o tamanho populacional das mulheres na cidade, mas também nós vemos aí que o cenário tem mudado. E eu acho que daqui para frente vai mudar. E, como eu disse, eu acho que a força das mulheres é uma força imparável, né? E acho que a tendência é cada vez mais as mulheres ganharem espaço. É claro que nem todas as mulheres não são todas iguais, assim como os homens não são todos iguais. Existem diferenças de posição política. Eu entendo que não basta ser mulher, é preciso ser mulher e ter um programa de esquerda, feminista, combativo. Isso sim representa as mulheres, porque nós sabemos, né, nesse neoliberalismo extremo que a gente está vivendo, toda vez que corta direito social, quem mais sente são as mulheres, né? São as mulheres que põem comida em casa, que cuidam dos filhos, que são as principais responsáveis pela economia doméstica, que leva, né, cuida dos doentes, dos idosos, das crianças. Então, a vida das mulheres, toda vez que a gente tem destruição de direitos, as mulheres são as mais impactadas, né? Então, eu acho que essa é uma força social que tem crescido e, felizmente, entendo que vai ser uma tendência, né? É claro que nós enfrentamos aí um machismo extremamente arraigado na nossa sociedade, né? O machismo patriarcal, a gente ainda sofre muito preconceito, não é simples, são barreiras que vão sendo quebradas, mas é importante. O pessoal, nessa próxima legislatura, vai ser uma bancada composta só de mulheres, né? Isso também reflete aí também o fato de que o pessoal sempre teve o feminismo como programa, como bandeira e como centro da sua atuação. Vereadora Mariana Conte, pela segunda vez a mais votada, 14.356 votos, falei certo, né? Isso mesmo. Isso, 14.356 votos. Tradicionalmente, no dia 1º de janeiro, vai presidir a primeira sessão da nova legislatura. Muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN. Bom mandato, vereadora. Obrigado pela atenção com a gente. Obrigada a todos os ouvintes e obrigada a vocês pela entrevista. Boa tarde, 2h32. Vamos para o Repórter CBN? Vamos lá. Repórter